único de glorificar e exaltar o nosso Deus. Esperamos que você esteja com o teu coração aberto para receber essa palavra de Deus nesta manhã. Como você pode ver, hoje nós estamos mais perto da sua telinha e eu tenho certeza que será momento onde Deus falará ao nosso coração. Espero que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja pairando sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que esse dia realmente seja um dia de bênção, começando com a palavra de Deus, a qual nós ministramos no capítulo de número 4 de Provérbios, no verso de número 23, que diz assim a palavra de Deus: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. E eu queria meditar com você nesse instante sobre o cuidado com o coração. Na verdade, querido, nós, quando olhamos para a nossa estrutura física, vemos que o próprio Deus teve cuidado em colocar o nosso coração em um local mais protegido, dentro de uma caixa torácica, protegido por costelas, de forma que ele pudesse, quem sabe, estar protegido de talvez algum impacto ou alguma coisa que pudesse impedir o seu bom funcionamento. Por outro lado, nós observamos também, somos recomendados pelos médicos, nós mesmos também tomamos cuidado com a nossa alimentação, naquilo que comemos, fazemos atividade, para que o nosso coração tenha um bom desempenho. E também você pode observar uma coisa: a nossa estrutura física, o nosso corpo é composto de vários membros, alguns em duplicidade, outros mais, mas o coração é apenas um. Se ele parar, vai ser difícil, não tem um substituto, não tem outro que possa agir no seu lugar. E é por isso que nós damos tanta atenção, mas não queremos falar aqui sobre o coração, sobre a anatomia humana. Estamos dando essa introdução para falar sobre o cuidado que nós temos. E se o próprio Deus teve esse cuidado de colocar em um local seguro, Ele nos chama a atenção também no sentido espiritual. E eu quero falar sobre você como cuidado com o coração. Como você tem guardado o seu coração? É interessante nós pensarmos que, assim como há o cuidado físico, também há uma necessidade de guardá-lo de forma espiritualmente. Deus recomenda que guardemos o nosso coração, porque dele procede todas as saídas para a vida. E eu quero pensar com você o seguinte, algo interessante: se procede todas as saídas, pode ser que seja, ou quero dizer com certeza, que pode sair coisas boas e coisas ruins. Por isso, eis aí a necessidade de guardar o nosso coração. Pensando nisso, vemos na palavra de Deus o próprio Jesus falando sobre essa realidade, quando ele estava diante dos saduceus, os fariseus, onde estavam meditando tanto na tradição dos anciões. Jesus, quando explicava, quando conversava, falava com os seus discípulos, nós vemos que pessoas estavam ali e alguns começaram a reprová-lo. Alguns começavam a questionar por que os seus discípulos comem com as mãos sujas e não lavam as mãos. E o próprio Jesus, o próprio Mestre, traz aqui uma palavra interessante. Quando estava uma preocupação com as coisas internas, Jesus estava falando sobre o coração, sobre algo interno. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem.
E olha o que o Senhor Jesus fala para os discípulos, fala para a multidão, fala para os escribas, os fariseus. Do coração procede contaminação, do coração procede pensamento mau, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Isso Jesus está falando que sai do coração do homem. E quando nós vemos essa realidade, o que a palavra nos fala sobre o nosso coração, então o porquê que nós devemos guardar o nosso coração. Queridos, o que há dentro do nosso coração? O que nós temos colocado dentro do nosso coração para que possamos transmitir a pessoa que nós somos, para produzir a palavra que nós produzimos. É interessante quando nós entramos pela palavra de Deus e quando começamos a pensar a maneira como Deus criou, a maneira como Ele nos direcionou para que vivêssemos nessa terra. Falando em coração, nós começamos a pensar sobre tudo que está armazenado dentro de nós. No livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 34, também parte B, o próprio Jesus ainda vai dizer que, pois, do que há em abundância no seu coração, é isso que a boca fala. O que há dentro do seu coração? O que você está trazendo para dentro de você? Jesus fala que pode sair do coração blasfêmia, inveja, roubos, pensamentos ruins e toda sorte de coisas que desagradam a Deus e que nos separam de nós, do nosso Deus. Portanto, nós estamos chamando a sua atenção nesse instante para a realidade da palavra de Deus, sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração. Queridos, quando nós transmitimos palavras de sabedoria, palavras de amor, nós alcançamos o coração de outra pessoa. Nós podemos fazer com que as pessoas sejam também iluminadas pela palavra, que sejam edificadas. Mas se o nosso coração estiver cheio de contaminação, de coisas semelhantes a essa que o Senhor Jesus disse, estaremos também transmitindo coisas ruins. Por isso é que nós vemos a palavra de Deus sempre falando sobre essa realidade de guardar o nosso coração. Como nós temos recebido as influências deste mundo, como nós temos recebido a influência da palavra, o que nós temos trazido para dentro de nós para que possamos viver essa realidade. Será que o seu coração está limpo? Será que você pode produzir palavras que edificam? Será que você pode fazer com que outras pessoas se alegrem em estar perto de você? O que eu quero chamar a sua atenção nesse instante, porque o salmista Davi, ele faz uma colocação, ele entra na presença de Deus e faz um clamor ao Senhor. No Salmo de número 139, verso 23, ele vai dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nesse dia você possa estar fazendo também assim como o salmista Davi. Aliás, eu queria sugerir todo esse salmo para que você possa entender como Deus vê o seu coração. Quando você se deita, quando você se levanta, o Senhor te vê, te contempla, Ele olha o seu caminhar, Ele vê o seu deitar, o seu levantar, Ele está sempre te vendo. É por isso que o nosso coração precisa estar cheio de Deus, cheio de palavras de vida eterna. E para isso nós precisamos estar a cada dia fazendo uma autoanálise, pedindo a Deus que sonde o nosso coração, que arranque tudo aquilo que nos traz separação entre nós e Ele, que arranque tudo aquilo que traz interferência entre esposo e esposo, entre pais e filhos, entre os nossos vizinhos. Vê se há algum caminho mau dentro de mim e arranca, Senhor. Essa foi a oração de Davi, pedindo ao Senhor que
sondasse o seu coração. E eu quero lhe pedir nessa manhã que você também faça essa retrospectiva. Sonde o seu coração, vê se há algum sentimento de amargura. Peça ao Senhor que retire, para que você não venha transmitir isso a outra pessoa. Se encha do Espírito Santo. Peça renovo ao Senhor diante das dificuldades, diante das tristezas, das angústias. Nós podemos fazer com que o nosso coração seja renovado. Assim como nós protegemos o nosso coração para que ele não receba impacto de outras coisas, talvez, e seja impedido do seu bom funcionamento. No mundo espiritual também, nós precisamos guardar o nosso coração, para que não entre raiz de amargura, para que não entre coisas que vão fazer com que nos adoeçamos espiritualmente. Receba essa palavra da parte do Senhor nessa manhã, sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, que você possa estar pensando nessa realidade todos os dias da sua vida, para que você possa viver bem aqui na terra, na sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, na sociedade e muito mais com o Senhor, porque Deus não se agrada de sujeira. O nosso coração precisa estar limpo para que o Senhor possa permanecer. Como o Senhor está aí no meio de impureza, jamais Ele habitaria. E é por isso que o Pai Eterno pede que nós limpemos o nosso coração, que nós conservemos o nosso coração em um ambiente propício onde Ele possa habitar. E dessa forma você desfrutará de saúde física, de saúde espiritual, e o nome de Deus será glorificado e a presença do Senhor será completa na sua vida. Deus abençoe a sua vida, que você possa receber essa palavra nesse instante como palavra de Deus ao seu coração. Assim como falou o meu coração, eu tenho certeza de que também falará no teu, e que você vai estar meditando nesses momentos sobre essa palavra com relação a guardar o coração. Que Deus complete essa palavra no seu coração. E nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esse momento, por essa palavra. Deus eterno, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, a Deus, por tua grandeza, por tua soberania. Obrigado, Deus, por tua fidelidade. Obrigado por ter nos criado, nos sustentado e nos guardado até aqui. Deus, eu oro nesse instante por cada um que está ouvindo essa palavra. Senhor Deus, que as emoções dos seus filhos sejam guardadas, que o coração que procede, ó Deus, todas as saídas da vida, possa receber paz, possa receber, ó Deus, virtude do Espírito Santo, e que teu nome seja glorificado através de cada um que receber essa palavra nessa manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que você receba graça da parte do Senhor, em nome de Jesus.